Boa noite, sensei. No Zen budismo, existe o conceito de sagrado, como em outras religiões? Acho. É, Quando essa pergunta é feita, eu costumo relatar a resposta de Bodhidharma, que respondeu ao imperador Wu que nada podia ser chamado de sagrado. Na verdade, no Zen, todas as coisas são sagradas. O chão sobre o qual nós caminhamos é um milagre, o ar que nós respiramos é um milagre, com oxigênio que nos permite viver e que foi produzido pelas plantas. A água que nós bebemos também é um milagre. Alguns mestres dizem ande como se seus pés beijassem o solo. A própria vida que nós estamos vivendo é um milagre. E todas essas coisas, então, são sagradas. Quando queremos tornar algo sagrado sem prestar atenção nisto, nós estamos enganados. É mais uma fantasia que nós criamos. As próprias estátuas de Buda são representações, mas não são sagradas, não existem para serem veneradas elas como estátuas, mas sim para nos lembrar que um homem pode, por seus próprios meios, despertar das ilusões e se iluminar. Sensei, monges poderiam exercer cargos políticos? Se nós lermos o Mahaparinirvana Sutra, veremos que essa não é uma atividade para monges. Se um monge quiser servir o seu povo num cargo político, ele deve abandonar o manto de monge para assim agir. E nós temos a história famosa da Tailândia, em que um monge foi chamado de um monastério, um monge famoso, para tornar-se rei do país. E ele deixa o manto pesarosamente para ser rei e torna-se um grande rei da Tailândia. E esta é uma história possível. Tanto você pode deixar de ser rei para se tornar monge, como você pode deixar de ser monge para se tornar governante. Mas fazer as duas coisas ao mesmo tempo na prática, é impossível. Sensei, poderia falar um pouco sobre como o Zen interpreta a humildade no sentido do cristianismo? Não há muita diferença. A humildade é uma virtude que se opõe à vaidade e ao orgulho. E a humildade é uma virtude que deve ser cultivada pelos praticantes. Uma coisa que frequentemente nós vemos, principalmente nas redes sociais, onde milhares de pessoas simpatizantes do budismo se associam a grupos nas redes sociais com dezenas de milhares de pessoas. E basta alguém fazer uma pergunta qualquer que 20 ou 30 pessoas se abalançam rapidamente ou orgulhosamente dizer o que elas entendem pelo budismo, o que a pessoa deve fazer, querem agir como mestres, e isto é exatamente o oposto da postura humilde. Essa vontade de se manifestar e agir como alguém que pode ensinar é um problema do nosso tempo. Nos monastérios, você pode estar há 10 anos, ser há 10 anos monge, e se você não foi nomeado encarregado de ensinar e alguém lhe faz uma pergunta, você não deve responder, deve dizer que essa pergunta deve ser feita ao abade ou a algum dos instrutores. E eu me lembro de uma vez falar com um instrutor-chefe de um monastério onde eu estava e fazer uma pergunta, e eu chamei de sensei, e ele respondeu: eu não sou sensei, não faça essa pergunta para mim. As perguntas devem ser guardadas para ser feitas no momento das aulas,
por aqueles professores que foram encarregados de ensinar. Boa noite, Sensei. Fiquei curioso em como se aplica aos mosteiros budistas a questão da alimentação dos monges, em relação a essas restrições de cultivar a terra e alimentos. Essa era uma doutrina do primeiro tempo, dos primeiros 500 anos de existência do budismo, quando os monges viviam na Índia, no sul da Ásia, onde eles podiam mendigar a comida. Assim que o budismo chegou na China, um país mais frio e onde mendigar não era possível, e os monges tiveram que ficar em monastérios, Pai Chang escreveu novas instruções para os monges, principalmente para os monges Zen, os instruindo como deveria ser a alimentação e o trabalho no monastério. Então, nos primeiros tempos, os monges não trabalhavam e dedicavam-se apenas à meditação e mendigavam e recebiam tudo aquilo que precisavam. A partir dessa reforma de Pai Chang, que ocorreu lá pelo ano 800 depois de Cristo na China, a regra passou a ser dia sem trabalho, dia sem comida. Então, os monges começaram a trabalhar todos os dias, sem nenhum dia de folga. E essa regra, essa conduta, continua até os dias de hoje. Nós, nos monastérios, há períodos de trabalho todos os dias. E quanto à alimentação, já que os monges... Houve uma outra alteração importante. Nos tempos da Índia, os monges tinham que aceitar qualquer comida que lhes fosse oferecida, fosse qual fosse. Só deviam recusar que alguém matasse um animal para fazer comida para eles. Mas, se chegassem em um local e já tivesse carne, por exemplo, eles receberiam e comeriam sem dizer nada. A partir da reforma de Pai Chang, os monges começaram a cozinhar, e como eles tinham a sua própria cozinha e plantavam aquilo que iam comer e não podiam matar, criou-se a tradição de uma comida vegetariana, uma comida vegana na realidade, chamada Shojin Ryori, que é muito bonita e deliciosa. Vocês podem ver receitas e fotos na internet facilmente. Shojin Ryori, Shojin se escreve S-H-O-J-I-N. E essa tradição permanece até hoje. Em alguns monastérios, ela é seguida à risca.